de volta no meu café predileto aqui em Ipswich, Inglaterra, Reino Unido, para darmos prosseguimento à nossa série Café com Leilões, onde a gente bate um papo tomando um bom café. Por sinal, eu já tomei e agora estamos aqui para falar sobre o que interessa, né? Nos 2 vídeos anteriores, no primeiro eu destaquei para você os principais erros, os 4 principais erros o investidor no mercado imobiliário, através de leilões judiciais e extrajudiciais, costuma cometer quando não tem um conhecimento jurídico, ou quando não está bem assessorado, ou quando resolve fazer por conta própria, né? Sem o devido conhecimento, sem o devido cuidado, sem o devido planejamento que esse tipo de investimento exige. E no segundo vídeo eu coloquei para vocês os 3 principais elementos que no primeiro olhar dá para identificar se o imóvel vale a pena ou não e se é viável ou não a gente dedicar tempo para realizar um estudo aprofundado sobre aquele imóvel. Então, se você não assistiu esses 2 primeiros vídeos, volta lá aqui os 2 últimos vídeos postados e você vai conseguir ver. Você vai ver o porquê, quais são os principais erros que devem ser evitados. O segundo, quais são os 3 elementos que você, olhando ali numa primeira análise, você já entende que vale a pena dedicar uma atenção maior, mais aprofundada ao imóvel. E hoje eu vou falar os benefícios de um parecer jurídico e mercadológico em relação a você que não tem uma formação jurídica e que deseja investir nesse mercado imobiliário através dos leilões judiciais e extrajudiciais. Então, eu vou te mostrar os benefícios que esse parecer traz para você como investidor. E o que é esse parecer? Primeiro, é uma análise aprofundada sobre as questões jurídicas, formais, burocráticas, legais, que estão inseridas ali naquele processo judicial ou administrativo que está levando um determinado imóvel a leilão, e imóvel este que despertou o seu interesse ou que pode vir a despertar o seu interesse na arrematação. Então, como eu sempre falo aqui para vocês, o nosso trabalho não é acreditar na sorte, não é acreditar no acaso, não. O nosso trabalho nesse segmento do investimento imobiliário através de leilões judiciais e extrajudiciais é estudar com profundidade o processo que está levando o imóvel a leilão e as condições mercadológicas desse imóvel para entender se vale a pena ou não realizar essa arrematação. E o parecer jurídico e mercadológico é a consolidação dessa análise. Então, sempre que a gente faz uma assessoria para algum investidor que quer adquirir um imóvel neste segmento dos leilões, esse investidor recebe uma análise criteriosa, justificada e com a nossa assinatura, com a nossa responsabilidade, destacando os prós e os contras daquela arrematação. Na grande maioria das vezes, o parecer vem ali sendo favorável à arrematação. É fato que, na maioria das vezes, existem alguns destaques ali de atenção, mas nada que seja justificativa para você desistir da arrematação. O que a gente destaca são questões a serem esclarecidas. Então, quando o parecer é favorável à arrematação, mas com ressalvas, essas ressalvas dizem respeito às questões formais que devem ser esclarecidas junto ao leiloeiro, ou junto ao juiz que está levando ao processo, ou junto ao banco que está vendendo o imóvel, antes de você decidir arrematar. Uma vez esclarecidas essas dúvidas ou essas questões formais ali que estão conflitantes entre os documentos apresentados, aí sim a gente chega à conclusão final de seguir adiante na arrematação ou não. Outras vezes o parecer é muito claro em dizer a você: olha, esta arrematação não é interessante por essa e essa razão. Às vezes por uma questão mercadológica. O preço pretendido, o lance mínimo exigido está acima do que a gente entende que seria viável quando considera todos os custos que irão decorrer da arrematação e quando considera a margem de lucro que você pretende ter caso a sua intenção seja vender o imóvel. Então, ao invés da gente olhar o desconto, entender que vale a pena comprar, a gente olha o desconto, olha os processos, todos os documentos, olha a questão mercadológica, joga nessa análise todos os custos que irão decorrer da arrematação, como, por exemplo, tributário, dívidas pretéritas do imóvel, custo de reforma, custo do leiloeiro, custo do ITBI que está dentro da questão tributária, taxas de registro desse imóvel em seu nome, custo do advogado que você vai precisar para ser emitido na posse ou para se contrapor a qualquer embargo de arrematação que venha a ser apresentado, Enfim, a gente coloca nessa análise todas as despesas que irão decorrer da arrematação, considera o desconto e considera a margem de lucro que você quer ter, se sua intenção for vender, e com base em todos esses números a gente define qual o lance máximo que você deve dar. E quando esse lance máximo que você deve dar inferior ao valor mínimo exigido para a disputa do imóvel, evidentemente que a conclusão
é no sentido que, sob o ponto de vista matemático e financeiro, a arrematação não vale a pena, ainda que as questões jurídicas estejam ok. Ainda que as questões relacionadas à segurança jurídica digam que vale a pena arrematar. Mas, mercadologicamente falando, considerando a intenção sua em relação a esse imóvel, a gente pode chegar à conclusão que a arrematação não é viável. Parecer jurídico e mercadológico é uma conjunção de todos esses fatores. Os fatores legais, os fatores de mercado, os fatores custos que serão decorrentes da arrematação e o fator relacionado ao seu objetivo na hora de arrematar o imóvel. Porque se o seu objetivo for vender o imóvel, essa análise é feita de uma forma. Se for alugar um imóvel, é feita de outra forma. E se for arrematar o imóvel para usar, para morar com a sua família, né, essa análise é feita de uma forma completamente diferente. Então, saber o seu objetivo, entender o teu perfil, projetar nesse planejamento o que você pretende fazer com o imóvel é fundamental para definir o resultado que esse parecer irá apresentar para você na condição de investidor. Então é por esses inúmeros motivos que eu defendo já há muito tempo e destaco aqui na internet que uma pessoa que não tem formação jurídica fazer um curso online não dar a essa pessoa o conhecimento necessário para entrar nesse mercado de leilões e realizar bons negócios. Porque normalmente o curso online não lhe dá a capacidade de fazer toda essa análise, principalmente a análise jurídica. A análise mercadológica não é difícil fazer, a internet ajuda bastante. Se você faz uma pesquisa aprofundada de imóveis semelhantes existentes nos anúncios disponíveis na internet, você consegue fazer essa análise mercadológica. Mas a análise jurídica não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil para alguém que não tem uma formação jurídica, que não tem uma base jurídica e principalmente que não é um advogado ou um advogado, porque você necessariamente vai precisar de um advogado ou um advogado, seja o leilão judicial, seja o leilão extrajudicial, para emitir você na posse desse imóvel. Por muitos motivos. Primeiro, que pode haver uma impugnação na arrematação. Segundo, pode haver uma ação anulatória por parte do devedor, caso o leilão seja extrajudicial. Terceiro, o imóvel, na maioria das vezes, está ocupado. É muito raro você comprar um imóvel em leilão já desocupado. Existe, mas às vezes esses imóveis que estão desocupados, os outros elementos não são favoráveis à arrematação. Então, quando você analisa o fato de estar desocupado como positivo, existe a possibilidade dos outros elementos dessa análise que eu destaquei aqui gerar um resultado desfavorável àquela arrematação. Então, não basta estar desocupado para você decidir arrematar. Não basta ter um desconto alto para você decidir arrematar. É preciso que a conjunção dos fatores, ocupação ou não, percentual do desconto, estado do imóvel, infraestrutura do imóvel, questões processuais registradas ali na documentação que está levando esse imóvel a leilão e diversos outros elementos, o conjunto deles faça com que você conclua que a arrematação é interessante. Tá? Se você não me conhece, eu sou Rodrigo Azevedo, sou advogado e gestor da Soares de Azevedo Advocacia. E o meu papel é assessorar investidores que desejam entrar no mercado imobiliário através dos leilões judiciais e extrajudiciais, comprando imóvel a preços absolutamente incríveis por conta de descontos elevados nesse mercado e vendendo esse imóvel pelo valor de mercado, pelo valor real de mercado, ou alugando esse imóvel pelo valor de real de mercado, o que gerará um retorno absolutamente incrível, porque você compra barato e aluga pelo preço de mercado, né? Você compra barato e vende pelo preço de mercado. Então isso costuma gerar a você, investidor, um ganho em torno de 20% a 25%, já considerando todos os custos que decorrem da arrematação. E saber fazer essa análise é fundamental, principalmente com relação à questão tributária, principalmente com relação às dívidas que estão vinculadas ao imóvel. Muitas vezes o edital transfere essas dívidas para o arrematante, mas essa regra é uma regra ilegal, ilícita, já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. E você precisa saber identificar isso para impugnar essa transferência a você, arrematante. Tá? Então, se você quer saber mais como esta assessoria funciona, clica aqui no link que está na descrição desse vídeo, vem bater um papo com a gente sem compromisso, vou ter o maior prazer em te explicar em detalhes como tudo funciona, quais são os custos envolvidos, os prazos que a gente estima entre a data da arrematação e a efetiva posse do imóvel e depois, caso sua intenção seja vender, a efetiva venda do imóvel e a realização do lucro no seu bolso. Vem conversar com a gente. Eu sou Rodrigo Azevedo, lhe deixo um grande abraço e a gente se encontra na próxima.